Boa tarde, pessoal. Começando mais um Flash Podcast. Hoje estamos aqui com a presença de um parceiro, em primeiro lugar, virou um amigo, né, cara? Quem diria? Leandro Silva aqui, nosso professor, roteirista e, acima de tudo, um grande parceiro da Flash. Bem-vindo. Opa, obrigado a todos, obrigado, Daniel. Agradecer o convite, né? É sempre uma oportunidade interessantíssima estar com vocês. Sei que você não considerou ainda, mas eu mandei há muito tempo atrás um currículo. Encontrei ali embaixo de uma mesa. Brincadeira, né? Sou um admirador do trabalho seu já de muito tempo e depois da Flash. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer nosso. Já virou parceiro nosso, sabe disso, né? Uhum. E já vamos iniciar falando dessa parceria. Eu queria que você contasse aí como que surgiu a ideia do documentário Monte Santo História e Cultura. Bem, o documentário ele surgiu ali de uma demanda que a gente tinha de comemorar a emancipação política, né? 21 de março, a emancipação política em Monte Santo. A gente percebeu ali em algum momento que a gente tinha que fazer um material para celebrar, né? Uma data sempre muito importante, né? Monte Santo é um dos municípios mais longevos do estado da Bahia, né? Dos mais antigos. E aí a gente sentiu que tinha necessidade de fazer esse evento mesmo no contexto de pandemia. E o documentário, como a gente colocou nas reuniões, era uma ideia de síntese da história de Monte Santo, né? O Luciano, o secretário de Educação, comentou comigo que tinha essa expectativa de trazer presente uma memória, né, daquilo que nos define enquanto história. E aí o documentário surgiu desse conjunto de coisas, né, da nossa vontade de contar e também de uma perspectiva institucional da Secretaria de Educação e Cultura naquele momento. Agora me bateu uma curiosidade, eu acho que eu nunca te perguntei isso. A ideia inicial do projeto era bem curtinha, né? Coisa de 5, 7 minutos. E depois a gente entrou num consenso, né? Conversando com você e com o secretário Luciano, que a gente ia estender esse projeto e dar uma liberdade maior, tanto para você como roteirista, quanto para a gente como produção. Sim. E essa demanda aí de 5 minutos, era falta de ideias ou realmente você não confiava no projeto da Flash? Não, de maneira nenhuma. Acho que a gente ficou... Acho que a primeira conversa nossa foi no sentido de fazer uma peça publicitária. Era bem simples, né? Era bem simples, né? Acho que a gente foi tomando água e foi crescendo a coisa, né? E em algum momento a gente saiu de uma peça publicitária para um documentário. Eu não sei em qual momento que a gente fez essa transição, né, de mídia, né? Mas da confiança da equipe de modo algum. Eu percebi depois, até inclusive um certo incômodo, porque eu fui mandando material e aí alguém começou a querer dizer, não, mas está muito grande agora. Na realidade era assim, o projeto era um projeto incrível que a gente tinha uma vontade mesmo de fazer. O Wesley mesmo sempre falava, Daniel, a gente precisa pegar um material grande, a gente precisa testar até onde vai, nossos limites de produção, de edição e tal. E aí quando a gente entendeu que seria bacana pegar aquele projeto, a gente vai começar a viajar, né? A gente foi para 20 minutos, depois acho que 30 dá para contar a história boa. Aí depois nós não limitamos mais. Agora, a questão de cortar um pouco essas ideias que chegavam, assim, era mais pelo tempo curto para a execução, né? É verdade. Eu acredito que se a gente tivesse aí um período maior, tanto de estudo, que eu acho que até nem nós mesmos conhecemos direito a nossa história, né? O processo de criação, de escrita ali foi muito simples, porque aquelas informações, elas são informações correntes, né? Monte Santo, como você disse, tem uma história impressionante, né? Eu gosto sempre de dizer que a história de Monte Santo, ela é um pouco um epicentro da história brasileira, né? Se você considerar, inclusive, o fato de que a Guerra de Canudos, que aconteceu aqui, né, nós estamos dentro dessa história, a Guerra de Canudos acontecia quando a República estava sendo instalada e em algum momento as pessoas no país começaram a dizer que aquilo era
a revolta de Canudos era uma revolta contra o sistema político. Então, se você considerar que a República é um momento de fundação discursiva nacional, e você considerar que aquilo está acontecendo aqui, então a gente pode dizer que Monte Santo está no epicentro da história brasileira, né? E aí, se você pegar aqui, isso é apenas um dos capítulos da história de Monte Santo, então você percebe que você tem material a toque de caixa para fazer qualquer coisa que você queira. E, na verdade, esse modal documentário, ele talvez seja pequeno, tanto assim que a gente, de repente, tem a possibilidade de trabalhar com a ideia de capítulos, a gente pode ir adiante. Ou entregar um produto maior, né? Eu acho que assim, pô, o que eu percebo é que, como a gente não tem acesso a esse tipo de cultura, não é despertado esse interesse. Porque só desperta o interesse quando você começa a visualizar algo e aquilo te traz o interesse de alguma forma e tal. E aí, cara, no início desse projeto, eu já fiquei surpreso de cara que a gente começou a fazer as pesquisas musical. E eu achei a Cláudia Castelo Branco, uma cantora do Rio de Janeiro, compositora, e ela tinha música chamada Bendegó. E eu consegui o contato direto com essa artista, e ela com Renato Frazão, que são os autores dessa música chamada Bendegó, pedindo autorização para poder utilizar ela no documentário. De início era isso, mas depois eu me peguei pensando, cara, um artista lá do Rio de Janeiro escrevendo sobre MPB, isso, cantando com aquela força. Então, uma pergunta maldosa, ela não cobrou nada, não? Nada, zero. Então, assim, então é um apreço pela história, né, cara? É uma pessoa lá de fora, uma compositora. Sim. E, porra, tem um apreço porque ela teve acesso. Sim. Então, e você hoje trabalhando na área da cultura, o que fazer para dar esse acesso às pessoas? Então, cara, primeiro dizer especificamente sobre o material do documentário, é importante que se diga que quando a gente teve acesso ao material final, apareceu demais, não apenas o talento técnico que vocês tiveram para elaborar tudo aquilo, mas a capacidade criativa de interpretação do texto e de corporificação do texto, né? Eu já disse para você que, por exemplo, tem cenas ali que no processo de escrita eu tinha uma concepção, e quando ela vem gravada, quando ela está construída, ela vem de uma forma que eu não imaginei, né? Então é o talento e a criatividade de vocês, porque assim, né, se você entrega para alguém que não tem sensibilidade artística, que não tem noção de cultura, de história, o material aquilo vai sair mecânico, né? Vai sair, mas vocês deram vida ao projeto, né? Tanto vocês quanto os meninos que trabalharam com a gente, né? Silvio, o Evilésio, o Wilson e a Daine, então, assim, que foram magistrais. Então, não que eu não esperasse isso de vocês, mas eu fiquei positivamente surpreso pela capacidade que vocês tiveram de dar vida àquilo, e só saiu do jeito que saiu porque vocês tiveram, e também os meninos que nos ajudaram, essa eu vou dizer competência, mas mais que isso, né? Sensibilidade artística para interpretar e vivenciar aquele material. Então, eu sou sempre muito grato, porque eu tenho orgulho daquilo, e só saiu como saiu por causa de vocês. Falando sobre oportunizar o acesso, né? A gente tem acho que a gente tem um pouco um complexo de vira-lata em Monte Santo. Né? Acho que a gente não valoriza essas histórias, não que a gente não saiba delas, né? Em alguns aspectos, inclusive, se repete muito certas coisas, né? Mas outros dados relevantes da cultura e da história de Monte Santo, eles não são debatidos, não são comentados, e aí talvez um lugar epicentro de uma virada de mesa nesse sentido é o espaço da escola, né? Eu acredito muito que os nossos professores, não que não tenha sido feito, né? Não esteja sendo feito, mas precisa ser feito mais, né? Os bons exemplos precisam ser replicados. A gente tem que colocar a história de Monte Santo, a cultura de Monte Santo, os dados diversos que compõem a história de Monte Santo na sala de aula.
E eu digo isso como um ex-aluno, digamos assim, frustrado com isso, e um professor agora. Porque, por exemplo, se você olha no livro didático, Canudos é contado em 10 linhas, né? Então, você não tem condições de abarcar, né, a história local apenas considerando aquilo que é dado de cima para baixo, né? Você precisa fazer um planejamento detalhado, um estudo e um planejamento detalhado para que isso apareça. E aí eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha uma retroalimentação, né, das narrativas, porque as narrativas morrem, né? Se a gente não corre para repetir as narrativas, se as narrativas não ganham corpo, tempo, espaço, né? Talvez até sejam até alteradas, né? Bom, elas sempre são alteradas, mas elas morrem se elas não são resgatadas e veiculadas. E aí a gente tem uma responsabilidade enquanto isso, vocês enquanto mídia, nós enquanto professores, como agentes públicos, de colocar isso na cabeça, na mão dos mais jovens, nos ouvidos dos mais jovens, para que a história de Monte Santo seja replicada. Verdade, isso não é responsabilidade exclusiva de poder público. Acho que todo cidadão ele tem a responsabilidade de poder fazer algo para que seja mantido. Só dar uma pausa aqui para falar para você, Tonés. Nós estamos aqui com o nosso patrocínio aqui. Aqui no canto superior da tela, aqui em cima de mim, está o QR Code do Taurus Hamburgueria, o melhor hambúrguer da região. Se você quiser comer um hambúrguer gostoso, artesanal, vai na Taurus, acesse o QR Code que você vai ter o melhor lanche da região. Isso posso te garantir, viu? E Leandro, a gente estava falando agora sobre a questão da mudança das narrativas. Uma discussão que entrou em debate tempos atrás, que eu estava até acompanhando, sobre a questão de Paulo Freire. Justamente por hoje ter um governo de direita, né? E aí você coloca Paulo Freire vindo há anos como um mestre renomado, respeitado e sendo replicado dentro da sala de aula no Brasil. Aí quando você tem um governo de direita que entra, mostra outra posição, como um cara que realmente não prestou tantos trabalho à cultura, ou que talvez até tenha prejudicado a cultura brasileira durante o seu tempo. Como que você vê esse tipo de narrativa vista de óticas que tentam passar aquilo que lhe convém? Olha, acho que no Brasil, de um modo geral, a gente tem o hábito de jogar água suja da bacia com o menino dentro, né? O Paulo Freire é uma dessas desconstruções biográficas de trabalho que a gente tanto vê no Brasil, né? De repente alguém que tem um serviço prestado de anos, né, de contribuição, ele é simplesmente destruído, sobretudo a partir de vozes que não estão cientificamente, academicamente, informacionalmente habilitadas para tal, né? Então, no caso especificamente de Paulo Freire, a gente vê muita gente que não entende nada de Paulo Freire falando mal do Paulo Freire. É tipo, o cara ouviu uma coisa na internet, uma postagem no Facebook, que o cara é de esquerda, que o cara mandava comer criancinha, que o cara era comunista e pronto, Paulo Freire não presta mais. É importante considerar no caso específico do Paulo Freire, que o Paulo Freire tem uma contribuição significativa para a educação brasileira, é um intelectual reconhecido no mundo inteiro, por vertentes políticas de diversos espectros, de direita, centro-direita, esquerda, pelo trabalho que ele faz aqui, sobretudo no que tange a educação de jovens e adultos, né? Sobretudo com relação a isso. Quando a gente tem essas guinadas, né, sobretudo estatais, que é um problema, né? O Estado ele não tem, né, a gente tem que ter política de Estado, né? Governos não poderiam alterar dinâmicas, né, assim, dessa forma. No meu ponto de vista, é um equívoco muito grande, né? E são vozes terríveis, né? A gente vê pessoas dizendo ou comentando sobre, por exemplo, educação para crianças especiais, que as crianças especiais atrapalham na sala de aula, né? O ministro da Educação disse isso, né? O Paulo Freire não presta. Então, isso é um problema muito grande. A gente tem que pensar que quando o Paulo Freire fala em educação, ele está falando de uma educação que seja plural, que parta do local para o universal, que seja aberta, que seja
acessível a todas. Tudo isso está dito do Paulo Freire. O Paulo Freire não disse nada absurdo, né? A gente precisa de fato de tudo isso. A desconstrução de Paulo Freire é mais um dos equívocos, dos muitos equívocos que a gente está vendo no Brasil nesses últimos dias, do meu ponto de vista. Muito bem. A gente queria que a gente voltasse um pouco para a nossa região aqui pequenininha. E lá no documentário você mesmo sugeriu que fizesse, textualizasse a parte de Euclides da Cunha, no nosso documentário Monte Histórico Todo. Sim. Eu até tiro uma onda com você e falo que você é Euclidete. Se tivesse fã-clube... Não necessariamente. Se tivesse um fã-clube de Euclides da Cunha hoje, você seria lá o que ia levantar as faixas para ele. Olha, não. Eu vi assim, que você compreende a história de Euclides da Cunha, e no momento eu achava até meio pesado a gente tocar em pontos que Euclides também citava sobre Monte Santo. Sim. Sobre ser um pouco mais grotesco, Sim. de mulheres feias. Sim. E aí eu queria que você me falasse como que você vê essa parte textual de Euclides da Cunha sobre Monte Santo. Por que desse susto que ele tomou aqui? Bom, primeiro é importante que se diga que o Euclides ele é um autor brilhante, né? E eu gosto de dizer que eu sou um fã da escrita euclidiana, e eu acho que ninguém no Brasil que gosta de literatura vai dizer o contrário, né? Ele é muito competente quando ele está escrevendo, né? A escrita do Euclides da Cunha é um elogio à língua portuguesa, assim, e ela é muito eloquente, né? Muito paisagística, né? Quando o Euclides descreve, as coisas vão aparecendo, né? Ele descreve um buzeiro aparece, ele descreve um juazeiro, o juazeiro aparece suntuoso, digamos assim, né? Então eu sou um fã do Euclides da Cunha. Eu não sou muito fã, aliás, eu não sou nada fã de certos pontos de vista do Euclides da Cunha, né? Sobretudo sobre o sertão e sobre o sertanejo, né? Então quando você olha para Os Sertões, que é uma obra que eu acho que todo mundo tinha que ler, ali fazendo um esforço, lendo devagarzinho, 2, 3 páginas por dia, todo mundo precisa ler Os Sertões. Então quando você entra nos Sertões, aí você vê um ponto de vista alguns equívocos do Euclides da Cunha com relação ao sertanejo, né? Então por exemplo, a frase que todo mundo repete do Euclides da Cunha, sobretudo quem não lê muito Euclides da Cunha, né, repete essa frase, né? O sertanejo é antes de tudo um forte. Essa frase, ela é o epíteto de uma série de críticas que ele vai tecendo ao sertanejo, né? O sertanejo não sabe andar, não sabe falar, só vive de cócoras, é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Ele esculhamba o sertanejo, mas é forte. É forte. Né? E aí, com relação especificamente a Monte Santo, ele também tem uma relação, assim, digamos, de amor e ódio, né? Nós tivemos ali uma desavença criativa, né? Você me censurou. Eu achei por melhor uma homenagem a Monte Santo. Eu falei, não, calma aí, quem tá esculhambando com o nosso povo? Então, com relação ao Monte Santo, ele tem uma relação de amor e ódio, porque, ou uma perspectiva atual, que não necessariamente, naquela época, né, ele chegou aqui, ele ficou muito admirado com paisagem, ele ficou muito admirado com Piquaraçá, né, com a Serra de Santa Cruz, ele ficou impressionado achou muito bonito, mas ele ficou decepcionado também com a cidade, porque a cidade naquele tempo era muito pequena, as casas eram, veja, Monte Santo era o único lugar daqui para muito longe, né? Daqui até chegar em Serrinha, talvez, que parecia com a cidade. Ele diz isso, né? Ele diz assim, Monte Santo é o único lugar em quilômetros que tem mínimos de cidade, né? E aí tem aqui algumas casas, alguns casarões, sobretudo, que estavam localizados na praça, mas o interior da cidade tinha muito esgoto, né? Muito esgoto a céu aberto, muitas casas pobres. E ele esculhamba a cidade, né? Ele diz que a cidade é feia, como é que é possível pessoas viverem aqui, etc. Então, ele é bastante duro com a cidade, né? Mas era verdade, né? Era verdade. Mas assim, eu tenho uma crítica a Monte Santo, uma crítica histórica, né? Que eu estava comentando com o Márcio a questão do comércio no podcast de ontem. Já assisti. E a crítica que eu tenho mais de Monte Santo é
que eu não consigo entender o porquê que o Monte Santo não conseguiu evoluir. Tantos anos, sabe? De história. O Monte Santo é... Nossa, eu acho que dessa região aqui, nossa, mais próxima, Cansanção Auá, essa é a mais velha, né? É a mãe até. Inclusive o governo hoje usa a terra-mãe justamente por causa disso. E o que você acha que se deve a essa não evolução? Olha, velho, pergunta difícil. Olha, você tem que analisar sobre diversos aspectos. Eu acho que, se você pegar o exemplo de Euclides da Cunha, né, fazendo um comentário bem por cima, porque eu não sou especialista nas muitas áreas que a gente precisaria aqui acionar para explicar um encolhimento ou uma estabilização econômica de Monte Santo. Se você pegar, por exemplo, Euclides, né, Euclides está ali na beira de uma BR, né, então uma BR talvez cortando uma cidade... oportunize, né, o contato daquele lugar com a BR-116, corta o Brasil inteiro, então em tese você tem ali todo o tempo de dinheiro caminhando, né? E o Monte Santo ele ficou meio que parado aqui, né, meio que isolado, e talvez isso tenha contribuído, porque a nossa referência é Euclides, que é um pouco mais desenvolvido que o Monte Santo. Do ponto de vista histórico-cultural, eu acho que o Monte Santo continua fazendo sua história. É claro que a gente poderia ter feito muito mais com o que nós temos. Poderíamos ter partido disso. É uma discussão histórica, né? Sobre se aproveitar o turismo, sobre se aproveitar os dados da cultura e da história. Mas isso também é muito complicado, porque você tem cidades na região que tem potenciais históricos, culturais similares ao de Monte Santo, e você não vê uma evolução significativa. A gente tem que considerar que a gente está numa região muito isolada, né? De pouca atividade econômica, né? Não existe pouco estímulo à produção agrícola, por exemplo. Se você considerar que 80% da nossa população mora na zona rural e você não tem atividade agrícola irrigada, né? Então você não tem dinheiro circulando, né? Então, achar os fatores você teria que fazer uma análise mais detalhada, mas vamos pensar que a gente está numa região muito pobre, não apenas Monte Santo, mas a região toda, e o fato de uma cidade ou outra crescer um pouco mais em dados momentos, eu acho que são fatores circunstanciais que afetam quase todas as cidades dessa região. Tirando dessa parte do seu trabalho como professor, hoje fazendo parte da Secretaria de Cultura, o que você gosta de fazer quando você está em casa? Quando eu estou em casa... Bom, agora eu estou em processo de escrita, então eu estou meio descentrado agora. Inclusive, se minha orientadora estiver me vendo aqui, ela vai me dar uma bronca. Bom, ultimamente eu tenho lido bastante, né? Aliás, é uma coisa que eu gosto de fazer muito, né? Leio muito e sofro um pouco com o Palmeiras, né? Assisto os jogos do Palmeiras e torço pro Palmeiras. Tem sofrido tanto quanto o São Paulo, né? Opa, falar nisso, né? Tá difícil a Saudações situação. Palmeirenses, viu? Tá difícil, mas o São Paulo não me engana mais, não. Que bom. Parei de me enganar com o São Paulo. É isso, eu acho que eu leio bastante, converso bastante com minha mãe, com meus familiares, né? Essas coisas da rotina do dia a dia. Quando a gente tira alguém assim que segue essa rotina que você fala como professor, um acadêmico que tá recebendo aula ainda, né? Tá em formação. Sim. Então, professor, tá em formação, adora leitura, é um cara totalmente dedicado a estudo de história, enfim. A gente entende como uma pessoa mais... tenta se excluir mais reservado e tal, e você... Eu não sei como é com as outras pessoas no dia a dia, mas quando você é bem espontâneo, bem solto e tal, você quebrou um pouco desse paradigma do nerd, né? Olha que termo. Bem, eu tento equilibrar bastante a vida, porque se você meio que foca numa coisa exclusivamente e não estabelece relações sociais, você acaba adoecendo, né? Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então,
nos anos 2019, 2020, né, eu estava fazendo as disciplinas do doutorado, e eu estava numa insanidade bem doida de trabalho, porque eu não tive licença do município para estudar, né? Mas isso é outra história. Vamos esquecer Passado. vamos esquecer o passado, recente, né? E assim, é coisa de viagem, né? Monte Santo, Salvador, trabalhar, subir, descer. E aí você fica naquela solidão de viagem, de viajar de madrugada, etc. E aí passa muita coisa pela cabeça, e se você não tenta sair daquele personagem, né? Sair daquele lugar e estabelecer outras relações com outras pessoas, eu acho que você pira, né? E a gente tem muitos casos de pessoas que adoecem, né? Né? Sobretudo dentro desse estigma do nerd, né? Que é um lugar meio boçal, né? Você hoje faz parte da cultura e teve um passado aí de outras pessoas que representaram. E já tecendo a minha crítica, para mim alguma dessas pessoas, ela não só queriam representar a cultura, mas se apropriar de uma cultura de todo um pouco, de uma terra. Então, dentro disso, o que você enxergou de falhas em gestões passadas da cultura que você pretende não cometer os mesmos erros agora? Olha, veja, eu acho que todos os esforços para trabalhar a cultura de Monte Santo são válidos. Eu não gosto de anular nenhum esforço, sobretudo quando ele é artístico, cultural, ou ele tem cunho de pesquisa acadêmica, né? Acho que absolutamente ninguém parte do zero em nada. Então a gente não, meu ponto de vista, né, a gente não pode anular esforços anteriores. Falando especificamente de gestões, né, de um modo geral, e eu espero que mude, e eu acho que isso não tem a ver com pessoas especificamente, talvez tenha a ver com a máquina pública. Com a máquina pública de um modo geral, né, com quem manda efetivamente, né. Eu acho que o Monte Santo nunca teve uma política de cultura mais global, né? E isso não tem a ver com pessoas, com o que pessoas fizeram. Eu acho que algumas pessoas fizeram esforços individuais dentro de projetos individuais. E, bom, a partir do fato de que a máquina pública ela não tem uma política, digamos assim, mais ampla de cultura, de trabalhar a cultura, você fica apenas, que não é pouco, né, mas você fica com esses esforços mais individuais. Eu espero que isso mude, né? Eu espero que as pessoas, eu tenho certeza que a Silvânia tem um olhar muito sensível sobre esse aspecto, eu tenho demonstrado isso. A gente tem apresentado ideias, essas ideias têm sido acatadas, de que a gente tenha de fato, e aí eu digo, eu acho que a gente nunca teve uma política de cultura, que a gente tenha de fato uma política de cultura para o município. A cultura de Monte Santo, ela hoje ela é representada por algumas pessoas que já têm um destaque há algum tempo, como Ivan Santana, Sara Correia, que é a escritora, foram citados, né? Como que você vê dessas pessoas? Você enxerga elas como fazedoras de cultura de Monte Santo hoje? Não, pode descer lá. Bem, é importante dizer primeiro que hoje a gente tem um espectro cultural muito amplo, né? E isso está, obviamente, digamos assim, relacionado com o que a gente tem de consciência das pessoas de que o que ela faz é cultura, né? Então, por exemplo, quando você pensa de um modo geral hoje no que é uma cultura municipal, você tem que considerar todos os fazedores de cultura, né? E as pessoas compreenderam ou passaram a compreender de uns anos para cá que o que elas fazem é cultura. Então, por exemplo, você citou nominalmente dois escritores, mas a gente precisa ir um pouco além, considerar, por exemplo, a menina que faz artesanato em barro, em madeira, quem faz crochê, quem faz colar,
Isso para citar a coisa mais artesanal, pequena, porque muitas vezes o cara está fazendo uma esteira ali, lá no interior do município, e ele não sabe que ele faz cultura, né? O cara talha em madeira alguma coisa ali e ele às vezes imagina que ou nem tem ideia do que aquilo que ele está fazendo é cultura. Então, hoje as pessoas estão mais, eu acho que talvez, inclusive, depois da Aldir Blanc, nós tivemos uma frustração no ano anterior, na gestão anterior, com os recursos da Lei Aldir Blanc. A gente tem a perspectiva que esse dinheiro vai voltar em breve, que ele vai alcançar os fazedores de cultura. Então, depois, talvez, da Lei Aldir Blanc, as pessoas criaram um sentimento de pertencimento à atividade que exerce e assumiram essa condição de fazedor de cultura. Os escritores de Monte Santo, dentro daquilo que eles se propõem a fazer, dentro da temática que eles têm trazido, né? O Ivan, a Sara, o José Gonçalves e outros mais que têm escrevido já há algum tempo, né? Dentro daquilo que eles têm proposto, têm feito uma colaboração significativa, né? Veja, Daniel, num país que lê tão pouco, todo esforço de escrita é louvável, né? Então a gente tem que reverenciar quem tem talvez a coragem de se expor, de escrever num livro, né? Porque se você escreve um livro de poesia, é um exercício de exposição, né? Então eles têm feito, né? A Sara já lançou 2 livros, né? Eu vou confessar para você que eu mesmo não sou muito fã da leitura, não. Sou igual aquele episódio do Chris, que a professora Amanda lê o livro O Homem Invisível, que ele assiste o filme O Homem Invisível. Já não vou lhe dar de presente o livro Sertões que eu trouxe para dar depois da entrevista. Esse eu faço uma exceção justamente porque os Sertões, quando você falou dos Sertões lá no documentário, me despertou muita curiosidade. E assim, acesso ao livro Sertões, realmente eu mesmo, para buscar o acesso a esse livro, comprar ele ou fazer uma pesquisa mais a fundo, como é que eu posso adquirir esse livro, isso eu não fiz. Mas hoje, com o telefone na mão, eu peguei no YouTube, vou até indicar para você que é preguiçoso também, que tem aquela preguicinha de ler, no YouTube você encontra os Sertões todo narrado, todo. Então eu comecei a ouvir os Sertões. Muito longo, mas você consegue uma narração calma, pausada, então dá para você começar a entrar mais a fundo. E justamente o que me trouxe curiosidade de ler os Sertões, ou pelo menos ouvir os Sertões, como eu fiz, foi tanto o seu interesse, porque rasgar um pouquinho de seda para você é um amigo que eu passei a admirar. Sim. Não só pelo seu talento, mas pela pessoa que você é, convivendo com a gente no dia a dia. E esse interesse seu me despertou ali conhecer um pouco mais sobre isso, e também aquele trecho polêmico que a gente tirou do documentário das salas de Monte Santo. Mas, nossa, é sempre um prazer receber qualquer coisa que venha de você. Né? Ô, Leandro, na vida, você falou do Palmeiras aí, mas você pratica esportes, né? Você é ciclista agora, né? De algum tempo, né? Amador. E futebol, você gosta de futebol, de jogar, praticar? Eu só jogava quando a bola do Baba era minha. É ruim, Eu sou muito ruim jogando bola. Jogava no gol e os caras só botavam se eu levasse a bola. Então você nunca tem mais apreço assim, mas como que você pegou esse apreço por futebol? Não, jogava, mas era muito ruim, né, velho? Mas tentava, era esforçado. Era goleiro. Entendi, cara. Aí você sabe o cara que é ruim de linha vai pro gol, né, velho? Ainda bem que eu nunca fui pro gol. Rapaz, não temos prova, né? A gente precisa conversar. Ô, Leandro, você recebeu muita crítica aí do pessoal, principalmente da música aí, por causa da Lei Aldir Blanc. O pessoal pressionou muito vocês? Com relação à lei. Vocês pegaram uma bucha já da gestão passada, que não saiu, né? E aí eu sei do esforço de vocês, converso com você e com a professora Antônia, que eu quero mandar um beijo aqui também, desse esforço de vocês para poder fazer acontecer, que esse dinheiro retorne e vocês consigam fazer esse trabalho de distribuição junto com a prefeitura. Mas e a paciência do pessoal, como é que tá?
Então, a gente está cumprindo todos os cronogramas, né, com relação aos recursos, né? Nós fizemos recentemente o cadastro, né, dos fazedores de cultura, né? Reabrimos esse cadastro. A prefeitura, por meio do gabinete da prefeita, em algum momento a nossa orientação, cumpriu todos os ritos para o retorno do dinheiro. E agora o próximo ato isso vai depender obviamente da gestão, né, do secretário de Educação, do gabinete da prefeita, secretaria de administração, a instauração do comitê gestor, né, a Lei de Blanc ela aciona lá mecanismos em que os fazedores de cultura participem do processo de gestão do recurso, né? E a gente está aguardando. Os cadastros estão feitos, né? Vai ser nomeada muito brevemente, acredito eu, esta comissão que vai validar, né? O cara vai lá e diz que ele faz cultura, né? Então ele fez o cadastro, né? Se inscreveu. Essa comissão vai validar, né? A partir de informações que ele colocou ali, se ele de fato é um fazedor de cultura e cumpre as especificações da lei, os requisitos da lei, e a partir daí são lançamentos editais. Com relação aos recursos da Lei de Blanc, essa gestão fez todos os esforços possíveis e necessários para que o dinheiro voltasse. Havia inclusive uma ação no Ministério Público, nós respondemos a ação, que mudou a gestão, né? A ação foi colocada no ano passado, né? Porque não havia, as coisas não andavam, né? Então os fazedores de cultura entraram com ação no Ministério Público. Nós respondemos a essa ação no primeiro momento dizendo que se não houvesse uma mudança da lei, os recursos não voltariam, como de fato se não houvesse não iria voltar. Houve uma mudança na lei, né? É uma perspectiva desses recursos voltarem, e quando eles voltarem, acredito eu, tenho certeza que esses recursos vão chegar às mãos de quem de fato merece. É isso aí. Mais uma vez aqui, vou mandar aqui um abraço primeiro aqui para os nossos amigos que estão acompanhando aqui, o Silvio Evilésio e o outro amigo dele aqui, que eu esqueci o nome dele, o Wesley. Estão aqui assistindo, mandaram aqui a fotinha pra nós. Mandaram uma foto aqui. Eu tô um beijo pra vocês, molecada. Galera. Amanhã tem trabalho, hein? Acordar cedo amanhã, trabalhar, seus vagabundos. Vou tentar levar um bolo. Deixa eles. Amanhã tem que pegar no lombo dessa molecada. Eu espero que o Evilésio tenha decorado o texto. Será? Eu tô na dúvida. Ele é bom para decorar texto. E mais uma vez aqui falar da Hamburgueria Taurus. A Hamburgueria Taurus tá aqui, o QR Code aqui em cima. Se você quer pedir seu lanche, cara, o melhor lanche artesanal da região, você vai encontrar na Hamburgueria Taurus. Maravilhoso, delicioso. Daqui a pouco tá chegando aí para você o lanche, viu? Beleza. Então, você acessa aqui o nosso QR Code, aponta para sua televisão, acessa o QR Code aqui em cima, que vai te dar direto lá no WhatsApp do nosso amigo Jean. E lá você faz o seu pedido, que a entrega lá é garantida. Hambúrguer maravilhoso, quentinho, artesanal, incrível, diferenciado. Você só vai achar lá. E o WhatsApp lá do Jean, para você que não tem acesso ao QR Code, está acompanhando pelo celular, vai lá no 75-9261-4538. 9261-4538, Hamburgueria Taurus, a melhor hamburgueria da região. Hambúrguer artesanal, 100% qualidade, vai lá que você vai achar. Leandro, tá falando aqui com essa molecada que está nos acompanhando lá. E eu, sinceramente, eu fiquei surpreso com o talento desses moleques, viu? Dos dois. Eu fiquei assim, fiquei encantado. E a gente, quando a gente fez o teste com eles, assim, você tem que manter uma postura, lógico que você está fazendo o teste, você sabe da importância daquele produto, mas você não sabe se a pessoa que está chegando... Tem que fingir desinteresse, né? E você não sabe também se a pessoa que está chegando está muito naquela de fazer, né? Mas só o primeiro passo de estar aqui, se expondo, para ler um texto e tal, aí a gente já... gostou muito da postura dos dois, que eu acho que foram os primeiros que pediram um tempo para poder analisar com mais calma o texto. Na hora que o Silvio entrou para fazer o teste, que entregou aquela voz de velho pro conselheiro, cara, eu falei, é ele. Me arrepiou no primeiro teste. Ainda agora cedo eu tava vendo o taser. Eu assisti ele completo esses dias aí. Tava vendo hoje, né? E o Luciano também assistiu, que
quem assiste, quando alguém assiste o documentário, Você... chega uma mensagenzinha. Eu vi isso no Facebook. Ah. Que o Luciano assistiu ele. Ah. E eu recebi essa mensagem. Eu falei, nossa, que legal. Aqui, ó. Ah, que beleza, velho. Aparece uma mensagem. Eu vi o teaser hoje cedo, não sei se apareceu aí. E eu fiquei muito, muito feliz com o desempenho dos moleques. Velho, eu fiquei assim, surpreso positivamente. Todo mundo foi muito bem, né? O Wilson, o Silvio, a Daine, né? Mas uma cena especificamente me deixou assim muito impactado, que é aquela coisa do conselheiro, né, com aquela voz, aquela leitura. É isso que eu falo da sensibilidade artística, né? Porque você escreve um texto, o texto é só papel e tinta, né? E daí você vê um moleque daquele pegando o espírito da coisa, novo, né? Novo, moleque novo, talento incrível, velho. Uma pena que não é menino de rua pra gente pegar ele. Pegar e criar. Vender isso na loja. A gente bota a gente cria e depois bota na Globo pra ganhar dinheiro. Vender uns Silvios de pelúcia nas lojas. Eu disse pra Silvio que ele tem um futuro garantido em Bollywood. Ele ficou chateado, obviamente. Não, ele é bom, mano. Esse moleque eu não entendo. Não, mas é Bollywood. É o Bollywood. É porque ele quer ir pra Hollywood, ele é imodesto. Não, tenha calma. Vai lá na Índia primeiro. Faça lá os filmes indianos, depois você vai. Como que é o nome do filme? Do Pi lá, História de Pi? É História de Pi o filme? Não vou lembrar agora. É indiano também, atores de Bollywood. Lá a Índia tá botando pra. Mas é uma história muito louca, complexa. Mas um abraço aqui, ó. Nossa amiga Maria Andrade também tá acompanhando. Maria Andrade, irmã de Jorge Andrade, sim. Colega professora do CEPEV. Colega professora. Ela é maravilhosa. Tá aqui mandando um recado para você aqui, Leandro. Gosto de ver a maneira com que o Leandro vê a história de Monte Santo. É isso, é o que eu falo da sua sensibilidade. Quando eu li o seu roteiro, o primeiro impacto que eu tive foi a história. Ela é rica demais, entendeu? E aí quando eu confesso pra você que eu tomei um susto quando eu vi cenas representadas. Tinha que ter atores para representar essas cenas e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como fazer isso? Como que a gente vai colocar? Primeiro, será que a gente tem pessoas para poder executar esse trabalho? Segundo... Estão me perguntando aqui o que é que tem nesse copo. Eu vou dizer que é suco da sinceridade. É o suco da verdade, viu? Segundo, que eu pensei, cara, como que a gente vai trazer uma interpretação tão pesada dessa, com pouco recurso, né? Que a realidade é essa. Não só a realidade hoje de quem tenta fazer cultura assim no início... A realidade é essa, a gente trabalha com material escasso, graças a Deus evoluímos muito, hoje a gente tem uma estrutura bem maior para poder executar esse tipo de trabalho. Acho que o trabalho com o Homero Silva já deu uma visão diferente, que essa competência, essa capacidade aumentou, mas a gente tinha muita preocupação. E quando a gente vê as cenas gravadas, editadas, o Wesley também, um trabalho de edição exemplar, perfeito. O moleque... Wesley eu já acertei para levar para casa. Não canso de falar que o moleque é Agora me disseram que come demais. Come. Dá trabalho demais o menino. Mas é um monstro. É bom que não bebe, né? Bebe pouco, né, filho? Logo mais vamos trazer aqui o Silvano Trindade. Quando o Trindade vir, o Wesley vai estar aqui entrevistando o próprio pai. Nossa, eu acho que eu vou sentar ali, ó, onde ele tá, e vou... Bota aqui embaixo, de pai pra filho. De pai pra filho. Vou sentar ali e ficar assistindo de camarote. Me chama nesse dia. Cara, pra ver ao vivo. Você tá com um novo projeto agora, né? A gente tava conversando sobre as gravações de amanhã. Bom, vamos. Eu vou comprometer você aqui, né? Um novo projeto para breve, né? A gente tem uma perspectiva para 7 de setembro. Opa, você falou, vai sair. Espero que o Luciano esteja assistindo aí. Pra quem executou um clipe em 36 horas, né? Vamos pra cima. A Flash, o nome Flash, Vitor, é culpa do Vitor, o nome da Flash, e trouxe um karma pra nós. Parece que os trabalhos que a gente pega, de canhão. Os clientes chegam aqui,
que é pro outro dia. Eu vou admitir que toda vez que eu tenho que falar com você, eu fico meio com medo. É porque eu ligo assim, aí começa a dizer as coisas, eu sei que vai vindo, pô, mas pra amanhã... Mas o nome Flash trouxe essa responsabilidade aí. Mas o que a gente fala, pô, que a gente, antes de você falar desse novo projeto, o que a gente fala sobre esse período é porque realmente a gente tenta trabalhar com o máximo de qualidade que a gente consegue oferecer. Sim. Então, se antes a gente tinha uma câmera A e essa câmera podia nos entregar esse tipo de filmagem, é isso que a gente vai fazer, entendeu? Então, assim, a gente hoje consegue ter uma estrutura um pouco melhor, mas quanto mais tempo a gente tem para poder preparar e produzir, acho que a qualidade ela sobressai no final. E me fala aí sobre esse novo projeto, como que é o projeto, o que você pensa dele? Então, cara, primeiro é para dizer que essa história que, ó, mamãe tá assistindo e mandou um beijo, mamãe. Manda um beijo pra sua mãe, como é o nome dela? Dona Josefa. Dona Josefa fez aniversário semana passada. Eu vi a foto sua com a mamãe. Amo demais. Pode mandar um coração? Pode, tá aí. Mamãe, um beijo aí, ó. Beijo, meu amor. Tudo que eu sou devo a essa baixinha forte aí. Ela tá mandando um áudio aqui. Vale, meu Deus. Mamãe, não posso ouvir agora. Tá mandando? Do YouTube. Hein, Leandro? Sim, sobre o projeto, nós estamos aí nos propondo, propus ao secretário de Educação, o secretário de Educação tem nos pedido, né, enquanto equipe, para dar vazão a esses espaços que ou não eram mostrados ou eram pouco mostrados, né, para que a gente ache formas e maneiras de contar esses lugares, né? Tem sido uma preocupação do Luciano muito, muito presente e nós estivemos, Luciano, eu e outras pessoas da Secretaria de Educação e Cultura recentemente visitando a região do Bento, lá no sertão de Monte Santo, e visitando os espaços lá históricos, culturais relevantes, e um que nós obviamente já conhecíamos, mas a primeira vez que eu fui em loco, que é o santuário do São Sebastião, que fica numa comunidade chamada Bento. Lá também tem um cemitério com características bizantinas, né? É o segundo cemitério, aliás, um dos 2 cemitérios na Bahia com características bizantinas. É um espaço impressionante, muito bonito, embora seja um cemitério. Lá também tem um santuário construído na década, a construção começa no início da década de 60, por trás do qual tem uma história, eu diria, trágica e linda, né? E aí quem está nos assistindo vai pensar como é que a coisa pode ser trágica e linda, né? Imagina. É trágica porque é a história de um menino que se perde no meio do mato procurando um animal, né? O pai manda buscar um animal, 2, 3 animais, se não estiver enganado. E esse menino se perde numa sexta-feira, dia 11 de agosto de 1963. E aí inicia-se uma busca dramática pelo menino no meio da caatinga, no sábado 12. E no dia 13, domingo pela manhã desse mesmo mês, o menino é encontrado morto. Né? O menino chamava Sebastião, né? Sebastião Paulo. E óbvio que tem toda uma dramaticidade, né? O seu Isaías, que é o pai da criança, né? Ele escreve um livrinho com a própria letra quem escreve é a esposa, e há toda uma narrativa muito dramática, né? Da busca dos amigos que ajudam a buscar a criança, das visões que se teve, das pistas que se encontrava, e termina tragicamente com a morte. Tem uma passagem cortante, né? Esse homem pega o filho e bota esse filho num cavalo, num jegue, e leva ele por 12 quilômetros, né? Do lugar onde ele foi encontrado até a casa, entrega para a mãe. Ele escreve no livro, né? Como José de Arimateia entregou o filho morto, Jesus Cristo, para Maria, eu entrego meu filho à mãe, morto também.
É de arrepiar. Eu preciso que você se encante com essa história pra gente chegar lá. O que vem o que vem de você é bom. E essa é a história de Monte Santo, né, cara? Só pra concluir rapidamente, o menino teria aparecido em sonho pra mãe, né? A mãe teve um sonho abraçada com o menino que morreu. Esse menino pede que seja construído no lugar onde ele foi encontrado um santuário com 15 capelas. Eram 13 irmãos, né? Uma para cada irmão, outra para o pai, outra para a mãe. 15 capelas. E tá lá um monte sacro, mais um monte sacro, originalíssimo. Você não vai encontrar capelas como aquela em lugar nenhum do mundo, com uma história linda e trágica, né? Como eu disse. E aí a gente trouxe esse desafio aí pra vocês para contar essa história. O roteiro tá aí com vocês. Mais uma vez, né? Eu espero que saia. E a gente tinha conversado, você falou que a mãe e o irmão estão vivos, né? Só os dois da família. Não, o irmão mais velho, o seu Zé Alexandre, tá vivo. Outros irmãos já não estão mais aí, alguns estão em São Paulo, outros estão em Pilar, mas assim, não somente a família, como também toda a comunidade tem assim um desejo, uma vontade de valorizar o espaço, de contar a história. E aí eu digo que essa é a nossa responsabilidade enquanto agente público, enquanto mídia social, por exemplo, né, eu tenho certeza absoluta com a câmera. Eu tenho certeza absoluta que pouca gente em Monte Santo sabe da existência desse espaço, né? Então a gente tem a responsabilidade de resgatar e contar essas histórias nesses espaços. Quantas pessoas moram mais ou menos nesse lugar hoje? Tem ideia? Olha, relativamente ao lugar mais espaçado de Monte Santo, mais distante, acho que fica 40 quilômetros depois da Pedra Vermelha, então são comunidades pequenas. Então tem o Bento, tem a Boa Vista dos Alves, tem um mais adiante um pouquinho, tem a Barra, então não tem um povoado grande muito perto. É lá pro lado da Barra. São comunidades pequenas, não sei dizer exatamente quantas pessoas são, mas assim, são casas, moradas espaçadas. Eu tô te perguntando porque, assim, quando a gente conta uma história, a gente tem essa responsabilidade de entregar uma história que fosse a história que representasse uma pessoa. Como no caso de uma biografia, você está representando a história de uma pessoa. Lógico, tem as outras pessoas que acabam aparecendo como coadjuvante da história desse personagem, sim, mas você tem a responsabilidade de entregar. E você falando agora, o que me veio à cabeça essa responsabilidade de entregar essa história, não só para a família, que hoje está viva ainda, que a história é até recente, é dos anos 60, né? Mas para toda uma região dali. E esse pensamento que me veio agora, você como escritor, você também sente esse peso aí? O escritor é um termo pesado. Você é um escritor. Você é um escritor e dos bons. Que é isso. Um contador de histórias, digamos assim, dos mais modestos. Bem, eu vi uma postagem da agência, dia 22, eu acho que a gente pode introduzir assim. Eu tô muito gordo no vídeo, cara. Eu não sou assim. Pra quem tá me assistindo aí em casa, eu tô um pouco mais magro. A TV engorda. É por isso que eu tô gordo, tá vendo? A TV engorda. Mas voltando então, dia 22 último, foi celebrado os 40 anos de morte do Glauber Rocha. E é importante que a gente traga essa figura à tona para falar dessa temática, né? Porque nós estamos aqui trabalhando com audiovisual, e uma das características importantes do Glauber Rocha foi aquilo, vocês fizeram uma postagem, eu fiz um comentário, né? Que o Glauber Rocha tinha verdadeira fixação pelas histórias do povo, né? Essa é uma marca do cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro tem, todas as vezes que ele se distancia muito dessa perspectiva de contar a história do povo, mais suco da sinceridade. Ele fica desoriginal, essa palavra não existe, mas enfim. Então o Glauber Rocha tinha essa fixação pelas histórias do povo. Então todos os filmes do Glauber Rocha estão comprometidos com as narrativas populares, né? Por isso que ele vem a Monte Santo, né? Por isso que ele conta essa história dramática de Canudos a partir daquelas metáforas todas, né? Não diretamente com as figuras históricas, mas partindo daquilo. E é um pouco disso, né? Eu disse, e aproveitar para dizer aqui, que a gente tem essa responsabilidade de contar as narrativas do povo,
a partir da perspectiva do povo, mostrando o povo, né? Então, espero que a gente tenha a oportunidade de... A gente vai, né? Ver o Luciano. Professor Luciano, se estiver assistindo aí, vamos lá, o bode. Mais uma vez, pode pegar, tô aqui. Pode entrar nessa câmera aqui. De contar a história do povo ouvindo o povo, né? E é por isso que eu acho que o documentário é uma coisa incrível, né? Porque a gente dá voz ao povo, a gente dá vazão às perspectivas populares, né? De tudo aquilo que nos compõe, né? Então essa é uma história que está, digamos assim, coberta, para a qual não se deu tanta evidência, ou pouca evidência, ou não se deu a evidência merecida, e contar essa história. Estava até falando com o Evilésio, né? Eu estava passando o texto com o Evilésio no sábado, lá no centro de lazer, e o Evilésio me fez ali uma proposta, né, de composição da personagem. É um monólogo, né? É um texto forte, porque é o pai contando a história da morte do filho, né? E aí ele fez ele fazendo a interpretação, e em alguns momentos assim, que eu fiquei um pouco assustado, porque eu escrevi, mas quando a gente ouve, puta, começa assim, comecei a me arrepiar, me emocionei, e aí eu disse, velho, parabéns. Ele disse, não, mas o texto está muito bom. E aí eu disse, eu não sei, de repente não está com a profundidade que ele precisa estar, porque... Que aí eu disse, né, isso que essa conclusão que eu quero chegar, né? A responsabilidade de contar uma história dessa. É verdade, cara. Né? Nós temos uma responsabilidade com essa história, a gente tem que corresponder, digamos assim, à grandeza do que a história tem, digamos assim. Pessoal, vou mandar aqui mais uns abraços aqui, ó. Nosso amigo, acabei de falar dele aqui, o Silvânio Trindade, logo vai estar aqui também. Silvânio Trindade vai estar aqui em breve, sendo entrevistado pelo filho dele, hein? E eu vou estar presente aí para conversar com o Trindade. O Wesley está confirmando que vai entrevistar o pai. Cacau Forrozeiro também, outro que já está convidado. Um abraço, Cacau. João Nilson Sanfoneiro também, logo mais vamos estar aqui participando com a gente. E também mandar um abraço especial aqui para o canal Memórias do Sertão, que está acompanhando e também que conta várias histórias bacanas do nosso sertão. Pessoal, vale a pena conferir lá o canal dos caras, viu? Memórias do Sertão. Vai lá e confere também, os caras contam várias histórias bacanas do nosso sertão, querido. E também pro nosso amigo Denilson Mortadela, lá do Juazeirinho. Mais uma vez, lembrar para vocês aqui, ó, Hamburgueria Taurus. Costa o celular aqui no QR Code, que você vai ser direcionado direto pro WhatsApp lá do nosso amigo Jean. O melhor hambúrguer artesanal da região. Hamburgueria Taurus, tá? Vou passar aqui mais uma vez para vocês o WhatsApp do Jean. Você que não está tendo acesso ao QR Code, que não está assistindo na televisão, você vai lá no 75-9261-4538. 75-9261-4538. Pede seu lanche para acompanhar aqui a entrevista. Ou então, se você quiser tomar sentadinho numa mesa, ao ar livre, fica ali na Praça Professor Salgado, vai lá e confere que o Jean é 10. Obrigado, Jean, mais uma vez pela parceria. Voltando aqui, a gente estava falando sobre Glauber Rocha, um conto do Otto Bastos no nosso documentário, ele fala da receptividade do povo de Monte Santo. Uhum. Você acabou de citar que o Glauber era um cara que ele gostava de lidar com as pessoas. E dentro dessas histórias que o Otto conta, ele conta que as pessoas serviam um cafezinho e tal, que eles pegaram amizade com algumas pessoas da cidade. Você acha que esse tipo de construção, ela vem da receptividade do nosso povo, ou talvez uma inclusão de trabalho de produção do Glauber para poder incorporar melhor essa história? Olha, a presença da equipe do Deus e o Diabo aqui em Monte Santo é bastante curiosa, né, digamos assim, né? Vamos primeiro considerar o fato de que eram pessoas, né, da capital, né, vindo com um bocado de máquina, né, com carro, né, acho que um Jeep ou dois, né, com grandíssimas novidades para aquele tempo, né?
Imagina aí você entrando numa comunidade bem pequenininha, com as máquinas todas, as câmeras assim, né? Braço. Então, óbvio que isso vai causar um estranhamento. Tem uma história muito curiosa, inclusive sobre o Otton Bastos, eu li, não me lembro pela narrativa de quem, mas de que o Otton se veste de cangaceiro, né? Naquela interpretação emblemática do Otton Bastos, né? Aquilo precisa ser... Tinha que pegar uma foto cada frame daquilo e colocar, não sei, espalhar na cidade. Muito que forte. É muito bom. É muito de foder. Aqui não tem censura, não. YouTube não tem censura. Como é que você disse? É nerd, né? Nerd não pode falar palavrão. Então, o Glauber, o Otton se veste de cangaceiro, entra na cidade, né, para ir para fazer as filmagens, e tem um pessoal supostamente que achava que ele era um cangaceiro de verdade e sair. Teve uma galera que correu, foi se esconder na serra. Tem essa história, não sei se é verdade, mas alguém da equipe faz essa narrativa. Então, a presença da equipe do Deus e o Diabo aqui, ela tem, por exemplo, quando a gente fez o evento aqui em 2014, se não estiver enganado, no primeiro ano da gestão do Jorge Andrade, quando o filme completava 50 anos, a gente fez aqui um evento comemorando, e a gente trouxe aqui um cara da equipe chamado Roque Araújo, e aí a gente descobriu que ele, na estada dele aqui, ele batizou uma pessoa, e aí a gente reuniu afilhado e padrinho 40 anos, 50 anos depois. Então, assim, é óbvio que houve um estranhamento, né? Mas, assim, eles foram muito bem recebidos, eles fazem agradecimentos, né? Tem uma história de que a Ioná Magalhães ficou durante anos mandando uma ajuda financeira para uma determinada pessoa aqui da cidade, que ela gostou muito. O Glauber Rocha, na dedicatória do filme, agradece ao Padre Berenguer e ao povo de Monte Santo. Então houve um estranhamento, eu imagino, que é mais que natural, mas a equipe foi abraçada. É preciso dizer, inclusive, que o Glauber esteve aqui em Monte Santo provavelmente em 59 e talvez em 61, não se tem certeza, né, as datas são... mas pelo menos em 59 ele esteve. Então, quando ele esteve em 63 e ficou aqui pouco mais de 2 meses, mais ou menos 2 meses, a equipe foi bem recebida. E uma coisa interessante para se dizer sobre Deus e o Diabo, que é um filme que eu não gosto. Gosto mesmo? Tô zoando. Eu falei de Deus e o Diabo na minha graduação, na minha... Mas você tinha apreço forte mesmo pelo filme? Fala a verdade. Eu adoro o filme, cara. Sério? Eu adoro. A primeira vez que eu vi o filme, eu já vi umas 100 vezes. Eu conheço as falas. Tipo assim, eu entendo a história forte, que tem uma história incrível. A história, ela é incrível. Agora, assim, a gente também tem que compreender que era outra época e tal, mas tem algumas pausas no filme que mas é estética, cara. me tira da atenção. Mas é porque você tem uma cena mesmo, parece que na roça, né, mexendo, girando. É a casa de farinha. Eles giram a roda da casa de farinha. É a rosa girando na casa de farinha. Meu Deus do céu, acho que dá uns 3 minutos e pouco girando a roda sem fala nenhuma. Aquilo me deixa angustiado. Aquilo é um longa com 2 minutos. Hoje você não empresta mais 3 minutos num longa-metragem para quase cena nenhuma, né? Hoje a linguagem... Você está olhando o filme de 60 com o nosso olho com o dinamismo de hoje. Eu estava vendo um desses campeões de bilheteria com minha namorada, para Camila que está assistindo, um beijo, amor. Com minha namorada Camila no domingo, e era, se eu não estiver enganado, A Firma, né? E é um filme de 1990, e aí eu repare, você perguntou o que é que eu faço em casa, eu vejo o filme e fico fazendo crítica literária dos filmes, deve ser bem monótono. E eu tenho uma sequência que era a pessoa fazendo uma comida, e era uma sequência de 4 minutos. E aí eu fiz exatamente esse comentário, né? Antigamente os filmes ele emprestava, né, longos tempos para essas sequências que aparentemente não tem nenhuma relação com a história. O que é que o Glauber está fazendo aí, né? Nesse caso específico que você está citando? Ele está fazendo síntese narrativa, né? O que é que ele está querendo colocar ali? Ele está querendo dizer o seguinte, velho, nesse lugar aqui
a galera sofre para produzir um pouquinho de comida para comer. Perfeito. Né? Então ele fica ali, aquele esforço daquela mulher durante aqueles 3 minutos, ele faz alusão, né, do ponto de vista, ele faz síntese de todo um esforço, né, de você plantar, esperar chover, plantar a mandioca, colher a mandioca. Talvez até pela velocidade de entregar informações no filme, esses 3 minutos podem representar um dia inteiro de trabalho. Ou talvez muito mais. Mas assim, então o Deus e o Diabo eu falo dele na minha monografia de graduação, escrevi junto com uma colega que é professora aqui em Monte Santo, provavelmente esteja assistindo, se estiver, mando um abraço, a Cíntia. Escrevi sobre o filme também no mestrado. Apaixonado pelo filme. E agora também no doutorado. Eu acho que eu estou encerrando a carreira, vou largar o Glauber. E a outra produção que teve aqui, que é o Pagador de Promessa, que já foi no formato de minissérie, mas também eu cheguei a assistir ela no formato de filmes, que eles juntaram toda o projeto e entregaram no formato de filme. Sim. E essa produção, o que você acha dela? Bom, primeiro, né, é uma produção que está muito ali engajada com a discussão que o próprio Glauber está trazendo, né? Liga, até tem um link de um filme com o outro, se você for... a questão da terra, é verdade. Da disputa pela terra, a morte em razão da disputa pela terra, né? Vamos lembrar que o texto originalmente é uma peça de teatro, né? Exibida com gigantesco sucesso na década de 1960, do Dias Gomes. Dias Gomes é esse autor preocupado, né, com essas questões sociais que tanto envergonham o Brasil, essas desigualdades todas, né, a acumulação da terra, da riqueza e tudo mais. E depois ele, obviamente, vira filme, né, no cinema novo, né, O Pagador de Promessas é um filme contemporâneo do Deus e o Diabo, ali, da mesma década, não sei se do mesmo ano, talvez uns 2 anos depois. E aí depois, então, é que ele vira minissérie. É impressionante o fato de que a Globo tenha se disposto a fazer aquela série naquele período, né, porque é uma série que fala sobre a concentração da terra, sobre grilagem, sobre a maculação política, né, para se manter os patrimônios, as riquezas, etc. E é, no mínimo, estranho que a Globo tenha, é uma contradição que a Globo tenha gravado aquele texto da forma como gravou, inclusive no momento em que Monte Santo vivia. Quem é mais velho, não é do meu tempo, tá, pessoal? É do tempo dele sim, viu? O cabelo era branco, ele rapou, por isso que ele é careca. Mas em 1980, Monte Santo está vivendo ali uma ebulição muito grande, né, por conta da questão justamente da terra, né, uma disputa, né, as comunidades elas começam a se conscientizar pela necessidade da posse da terra, há uma disputa, né, algumas pessoas, há conflitos, né, há morte de pessoas, então há um diálogo muito latente entre as duas obras, embora a Globo, por isso que eu digo que há de repente vão até derrubar a nossa live, a gente falando mal da Globo? Imagina. Só não pode falar mal do STF, da Globo pode. Pode, né? Pode. Bom, um abraço, STF, Barroso, beijo Fux, vocês, viu? A gente adora vocês. Amo. Mas o STF que tem inclusive feito um trabalho importante para garantir aí, porque, bom, não é a questão aqui, né? Mas algumas opiniões perpassam o campo da opinião e vira crime, né? Quando você... como o nosso querido menino da porteira, Sérgio Reis, né, quando você convoca a população para cometer crimes, óbvio que isso é um crime. Se fosse um de nós, estaria preso, a chave seria jogada na boca de um tubarão. Nada acontece. Então, obrigado. Inclusive, ressaltar que o Barroso, nesses tempos, tem feito até um trabalho cultural. Toda semana ele indica obras, músicas que tenham a ver com esse momento. Inclusive, semana passada ele fez uma indicação de um livro muito importante, que é O Alienista, do Machado de Assis, que é um livro que tem muito a ver com esses momentos que a gente está vivendo hoje com o nosso querido presidente da República. Rapaz, a questão nacional, ela me pega muito em 2 vertentes.
eu acho que pelo momento do Brasil, a gente não teria nenhum comandante hoje à altura desse país, nem para a próxima eleição. Eu vejo uma necessidade tão grande de figuras. Olha, eu acho que essa entrevista não vai acabar. Figuras. Wesley, prepara as armas. Eu sinto a necessidade tão grande de figuras mesmo interessadas na política nacional, que, sinceramente, expectativa aí de melhoras aí é zero. Nula. Sem agressão. Nula. Sem agressão. Sem agressão. Prepara aí, tem uma faca aí. Eu não vejo expectativa nenhuma aí de melhora. Não vejo candidatos à altura. Não vejo ninguém de fato interessado com um projeto nacional. Sem entrar no debate da eleição, né? Mas falando especificamente desse direcionamento para um questionamento do sistema, né? de eleitoral, etc. Isso desvirtuamento, é um desvio de discurso, né? Quando você questiona um sistema que, por exemplo, no caso do presidente da República, que te elegeu durante 28 anos, isso não faz sentido nenhum, né? Ele está desviando o foco, respeitando, obviamente, as opiniões diversas, né? Ele está desviando o foco daquilo que efetivamente deveria estar sendo discutido, que são as mortes, né? Uhum. As pessoas estão morrendo. Você vai pensar, né? Nós estamos vivendo um momento relativamente pacífico da pandemia, e morrem ainda hoje 1.000 pessoas por dia. É como se caíssem 3 aviões e parece que a coisa virou normal. Naturalizou. Verdade. E eu acho que a gente vive um momento muito complicado, porque era um momento que a gente quer abraçar, né, a ciência e investir na vacina. Para citar só o exemplo da pandemia, e a gente não fez isso, né? A gente negou tudo isso. E essas 600 mil mortes poderiam ser 200 mil. Né? As pessoas fizeram cálculos e apontaram mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Agora, por exemplo, a gente está vendo uma discussão sobre a facultatividade da máscara, né? Nós não estamos no momento para isso, isso é absurdo. Então, eu acho que não é nem tanto da preocupação, eu acho que esse é o maior problema para mim. A preocupação com a população é o último caso. A facultação da máscara. Você usa máscara se você quiser. Isso não é em benefício da população, em benefício de uma liberdade e tal. Isso não é. Isso é em benefício de uma narrativa de fortalecer. Aí, tá vendo? O povo tirou a máscara que eu mandei, ó. Tá vendo que estão do meu lado? Como se fosse uma pesquisa popular para entender quem tá de máscara é lado A. Quem tá sem máscara é lado B, entendeu? Então a população em si é o último caso. E quando a política vai por esse caminho, que você é minado qualquer tipo de pensamento seu, que você tem que estar ou do lado de cá ou do lado de lá, pra mim você já tá ferindo a democracia daí. Eu acho que depois que você entrevistou o Ciro, você... Não é nem por causa do Ciro. Vejo o Ciro como um bom nome também, vejo o Ciro como um cara que discordo de muita coisa dele. Eu acho um cara puta ignorante e tipo assim, vejo que ele nas câmeras ele de repente não é o que mostra quando tem alguma gravação de algum eleitor dele que pega ele num momento ali de estresse. E não é só de estresse, eu acho que aquilo ali talvez possa ser o natural dele do dia a dia. Quando ele é flagrado num bar ou algum lugar e o cara consegue pegar uma fala mais ignorante, mais coronelista, que era o apelido que ele recebia. Então, quando começa a você ir apontar somente 2 caminhos, você elimina totalmente a ideia da democracia. Acho que a democracia fica minada a respeito disso. E trazendo para o nosso município aqui, como que você está avaliando essa nova gestão? É realmente o que você esperava? Veja, primeiro dizer que eu acho que a Silvânia é uma mulher extremamente corajosa, né? Eu jamais desejaria ser prefeito de Monsanto, porque a gente tem um município extremamente pobre, extremamente carente do emprego público, né? E aí, enfim, né? É muito complicado você governar nesse contexto. Especificamente nesse ano, você deve saber melhor que eu, né? Nós pegamos, a Silvânia pegou um município falido, né? Com dados comprovados, né? De dívidas em diversas frentes, né? Dívidas colossais, né?
a equipe de gestão tem se mostrado bastante criativa para que o município não pare, né, naquilo que é essencial, dentro de um contexto completamente adverso, né? Então a gente ouve falar das dívidas aí com o Embasa, com o Coelba, com o INSS, com fornecedor de oxigênio hospitalar, e etc. E o pessoal tem feito um esforço grande, de modo que dentro daquilo que ela se propôs a fazer, ela tem se mostrado bastante criativa, bastante perseverante, né? Os serviços, eles estão, no meu ponto de vista, todos colocados ainda. A gente tem visto um cuidado com as estradas, por exemplo, que a gente não via já há algum tempo, né? A coleta de lixo tem funcionado, né? A educação está funcionando, a saúde está funcionando, né? Todo aquele sistema que eu não conheço bem, mas daquela coisa dos postos de saúde com os médicos. Claro que dentro de uma dificuldade a gente tem que lembrar que o Monte Santo tem uma dimensão geográfica gigantesca, né? Então tem sido muito bom. Especificamente dentro da minha área, né, a gente tem obviamente tido dificuldades porque os projetos demandam dinheiro e há obviamente um corte, né, mas a gente espera que para o ano que vem, quando as coisas estiverem mais organizadas, que essas coisas todas comecem a se desenrolar. Mas assim, eu avalio de forma bastante positiva o começo da gestão, muito positivo. Muito bem. E vocês têm algum planejamento já a curto ou a longo prazo aí de algum trabalho que possa ser dito aqui para animar a classe artística e cultural da nossa cidade? Olha, tenho conversado muito com o Luciano. A gente colocou no plano de governo, acho que chama alguma coisa plurianual. Plano plurianual. Uma coisa assim. A gente mandou uma série de sugestões para lá. Por exemplo, né, você citou aí a questão dos artistas, né, dos atores, né, desse grupo de atores que a gente encontrou agora com o documentário. Então, a gente precisa, por exemplo, oportunizar oficinas culturais, né, para esses jovens, né? Eu falei brincando essa coisa de Bollywood, mas não sei, né? De repente a gente tem potenciais para fazer com que as pessoas cheguem mais distantes, né? Mais distante nessa área artística, né? Monte Santo, por exemplo, já produziu violinistas conceituadíssimos, né? A gente pode citar aqui o Jereba Barreto, que é um músico importantíssimo na esfera nacional, né? Já tocou com diversos artistas de renome e tudo mais. E eu acredito que esses violinistas estão aí. Eu acho que eles precisam, por exemplo, para citar apenas esse caso, de um estímulo, né? de que gostar de violão, ter a oportunidade de estudar violão, porque se você mora num ambiente pobre, né? A última coisa que aquela família vai comprar é um instrumento musical. Então o Estado, o município tem que entrar com isso. Então eu acho que a gente tem que fazer, né, oficinas culturais para que esses jovens possam fluir essas habilidades que estão aí, de certa forma, digamos assim, sem palco, sem oportunidade de aperfeiçoamento. A gente colocou também como projeto a valorização desses espaços, né, históricos. Tá tudo aí para ser... tudo está catalogado, né? A gente espera que em algum momento a gente tenha recurso para fazer essas sinalizações todas, né? O reconhecimento de outras áreas de importância e de relevância histórico-cultural, né? Monte Santo tem uma questão, por exemplo, para ser debatida e implementada, que são os espaços que você pode fazer visitação de cunho ecológico, de observação de fauna e flora, né? Eu pedalo bastante pelo município e eu posso te garantir, cara, você anda 10 quilômetros aqui da sede e você encontra florestas que parece que você não está em Monte Santo, está na Chapada, né? Para citar um exemplo, tem uma trilha que você vê aqui atrás da serra, você lida com árvores de 40 metros, 30 metros, uma coisa lindíssima, e poucas pessoas conhecem esses espaços, né?
Você vai aqui nessa direção, tem um lugar chamado Serra do Lopes, que é lindíssimo, né? Tem minação, tem baixas assim, muito bonitas, áreas muito bonitas. Então, o município tem que fazer um trabalho no sentido de fazer o reconhecimento dessas áreas, mapear, né? elas, mapear, né? Sinalizar, oportunizar que, por exemplo, os estudantes conheçam ela, oportunizar que os visitantes possam ver e ter interesse em visitar. Então, tem diversas coisas que estão aí planejadas e eu espero que em breve a gente possa executar. E essas trilhas que você faz, quem é que descobriu esses lugares, esses espaços que você se organiza para ir? Eu acho que a coragem é a falta de amor próprio. É na loucura mesmo, vocês vão entrando no meio do mato. Velho, tem uma galera que a gente pedala. A gente começou a pedalar num grupo pequeno em 2015, né? Ninguém pedalava, a gente apareceu com aquelas roupinhas. O Wesley tá rindo. As roupinhas bonitinhas. Velho, colocar aquelas roupas em 2015 foi muito difícil. Não pode fazer piada com ciclista, não. Não pode. O Murilo Couto ele foi cancelado na internet porque fez piada com ciclista. Mas aquela foi pesada, pô. Foi? Ele falou que podia passar por cima. Aí não pode não, né? Não pode, pelo amor de Deus. Essas trilhas, cara, foi muito assim, tipo, cara e coragem mesmo, vendo uma frestazinha ali entrando e vai perguntando. E a gente ia, né? A Serra de Jabucunã, a gente vai frequentemente. Aqui a Serra do Salvado, que tem umas trilhas interessantíssimas, a gente vai. Serra do Engorda, já citei aqui a Serra do Lopes, a Serra do Boqueirão, que tem trilhas muito bonitas. Importante fazer esse exercício porque a gente cria na população talvez o sentimento de que preservar tem um sentido, lógico, porque a gente passou a vida inteira com a filosofia de que era só destruir, porque acho que no geral na cabeça das pessoas aquilo não tinha valor nenhum. Então a gente tem que entrar e dizer, olha, isso aqui é bonito, tem valor, né? Isso precisa ser preservado, isso precisa ser... Então essas trilhas a gente descobriu meio que assim, na cara e na coragem. A população foi... De modo que a gente hoje já anda com uma certa tranquilidade em vários lugares, assim. E a população também, ela que indica essas trilhas para vocês? Porque são caminhos que... Bem, eu estou falando assim de um ciclismo mais mountain bike, porque você pode fazer ciclismo de diversas formas, né? Você pode ficar só no asfalto, dando volta na quadra, que não é tão interessante assim. Essa organização que tem hoje aí dos ciclistas, ela iniciou com vocês ou veio alguém de fora para instruir, ter uma... Nós começamos aqui com a influência do Dito, né? O Dito Santana. Dito Santana da prefeitura. Foi ele que primeiro vestiu aquela roupa. Encorajou todo mundo a comprar. Se ele não estiver vendo agora, vai ver depois. Abraço, Dito. Obrigado por ter apresentado a gente esse esporte tão apaixonante. Mas em 2015, se eu não estiver enganado, a gente começou ali com um grupo pequeno, né? Comigo, com o Alberto, também trabalha aqui na prefeitura, com o Dito, com o Neto, filho do Chico do Trocador, e com o Delano. Éramos, acho que esses 5. Naquela época a gente fundou o que hoje é conhecido como o Pedal do Monte, né, PDM. Vocês fundaram, fez parte? A gente teve ali no início, né, do grupo. Hoje eu não estou mais atuante, né, no grupo, faço parte de um outro grupo que é os Brutamontes. Eu mandei o link aqui, inclusive acho que alguém deve estar assistindo. Já foi por Downhill você agora? A gente está numa vibe mais de 1.000 quilômetros por mês, assim. Nossa! E a gente gosta muito de serra, não que os demais não gostem, né, mas a gente faz uma pegada mais de ir para essas trilhas mais afastadas. Misturar um pouco da atividade junto com poder olhar algo diferente, a paisagem. É libertador, velho. Você entra em contato com... Para mim é transcendente, né? Porque você desafia os seus limites físicos. Quem é ciclista sabe, né? Vou citar aqui um negocinho chamado Strava e outro negocinho chamado segmento, que é o seguinte, né? O aplicativo é o Strava e o segmento é o quanto mais rápido você vai de um ponto a outro. Você cadastra aquilo ali
E aí as pessoas ficam meio que disputando aquele espaço e isso é uma mosca azul, né? Tem gente que se vicia. Não é o meu caso, eu não sou viciado. Tô sendo irônico aqui. Deixa eu te falar uma coisa aí. Essa questão de vocês terem se organizado, 2015 você falou? Sim, por aí. Certo, Se eu não tiver... Vocês se organizaram em 2015. E lógico que teve, que nem você acabou de citar esse início dito, vocês aí. Mas é notável que de 2015 para cá vocês ganharam muitos adeptos. E assim, ó, aí, nesse ponto, vocês não fizeram nenhum tipo de publicidade, ó, venha praticar o ciclismo. O fato de vocês pegarem a bicicleta e começar a praticar o esporte, isso incentivou outras pessoas a fazerem. Por que isso não acontece com a arte, por exemplo? Eu acho que isso não é... Acho que é só uma meia-verdade, só isso. Veja, é porque o ser humano é exemplo, né? Eu acho que a gente faz, a gente repete, né? A gente teve um crescimento grande com o ciclismo. Hoje está muita gente praticando essa atividade física em Monte Santos, em diversos níveis, e todos os níveis são interessantes, né? Pedale muito ou pouco. Em serra ou em estrada ou em pista, mas pedale é importante para o seu corpo, para a sua saúde. Para a arte, eu acho que é uma questão de estímulo também, né? Estimular alguém começar a dar um pontapé inicial. Né? Eu acho que nós vivemos em algum momento um não lugar de estímulo a expressões culturais. Ou pouco estímulo a expressões culturais. Quando você é visto lendo um livro, fatalmente você vai influenciar alguém a ler um livro, né? Eu não quero fazer proselitarismo aqui, mas, por exemplo, eu tinha um caso do documentário que eu fiz uma fala sobre Euclides da Cunha. E no dia seguinte à publicação do documentário, 2 alunos me procuraram querendo saber se eu tinha os Sertões para ele ler. Então, quando você diz, é claro que nem todo mundo vai ler, né? É porque o mundo é assim, né? Nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas, né? O mundo é diverso. A gente não pode achar que o fato de que todo mundo não goste de violão é uma crise. A gente tem que se preocupar se todo mundo gostar de teclado e ninguém gostar de violão, entendeu? Então a gente tem que lutar para que haja uma diversidade nisso. Então eu acho que nós temos, se a gente acha que a gente, por exemplo, pouco teatro, ou pouco vídeo, ou pouca música, que não é o caso do Monte Santo, né? Monte Santo faz muita música, né? A gente tem muitas bandas. Mas assim, é porque tem faltado exemplo. No momento que as pessoas começarem a achar natural ou fazer isso de forma natural, a gente vai fazer um ciclo de leitores. Com certeza absoluta que hoje a gente tem um número grande, por exemplo, de leitores, né? Mesmo a gente não tendo tanto exemplos de leitores. E aí é importante, eu aqui na condição de professor, eu tenho que dizer que a leitura, ela liberta. Ela é um dado libertador, né? Ninguém vai a lugar nenhum, ninguém vai crescer, ninguém vai sair do lugar senão pelo investimento em leitura e educação, né? Faça o que você fizer, né? Se você é o tratorista ou se você é médico, né? A formação, a educação, ela é fundamental em tudo. E aí é claro que você não vai para uma escola aprender a dirigir um trator, mas aquilo exige habilidade e aprendizagem, né? Você não fez provavelmente curso de edição de vídeo, talvez você foi lá, mas você precisou estudar. Com certeza. Até hoje. E você vai continuar estudando, né? Eu vi todo mundo aqui dizendo, eu preciso ir para aula, a entrevista precisa terminar às 7, né? Muito bem, hoje é um orgulho também, todo mundo é isso. Eu vejo que a maioria, né? Vou generalizar, a maioria procura estar se especializando em alguma coisa, está buscando cada vez mais melhorar a sua condição como profissional. Isso eu vejo como um ponto mais positivo da agência. Pois é. Leandro, conversa maravilhosa, sabe? Já terminou? Como eu imaginei que seria.
Queria te agradecer pela presença. Você tem meia hora, hein? Você é um cara fera demais, cara 10, que a gente aprendeu a gostar, acho que né, é unânime na Flash. Sabe, quando você aparece, a gente tem a alegria de poder te receber e poder Eu sei. ter uma conversa do jeito que a gente gosta. E essa foi mais uma. Obrigado. Eu que agradeço o convite, é sempre importante conversar. Desejar sorte a vocês. Eu sou um admirador, trabalho com vocês sem sacanagem, sem falsidade. Eu acho que vocês são vanguardistas nessa área aqui nessa cidade, e o que me deixa muito animado com vocês é que vocês não se limitam à ideia de uma agência de publicidade que vai fazer publicidade e vai ganhar o Viu Metal, como diria o Belchior, eu vejo, por exemplo, você preocupado com uma coisa artística, né, de você uma hora você quer fazer isso, uma hora que você quer fazer aquilo, né, e eu me sinto muito abraçado pela equipe, porque eu vejo, como eu disse no início da nossa conversa, acessibilidade artística, e isso é fundamental. Então, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Você não percebeu, mas eu sou parecido com o Márcio, então eu estive ontem e hoje. O pessoal diz, ontem eu ouvi a conversa de vocês, ele disse que confunde Márcio com o Marcos, já aconteceu comigo. Então eu agradeço, obrigado, é um prazer imenso estar aqui, espero ser convidado de volta em breve. Com certeza você vai voltar, é uma das nossas prioridades. E então você que está em casa, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado mais um Flash Podcast. Não esquece de seguir a Agência Flash lá no Instagram, no Facebook. E eu vou passar rapidinho aqui para vocês a agenda da semana. Amanhã tem Janaína Cardoso aqui, a Jana Abelha vai estar aqui sendo entrevistada amanhã. Da quinta-feira ao meio-dia tem Jânio Aparecido, Jânio do PT, ex-vereador. E na sexta-feira, Homero Silva da Banda Breg Vinho. Muito obrigado pela audiência, até amanhã e um beijo a todos. Valeu, tchau, obrigado.